Olá, minhas crianças, estamos aqui novamente com nossa aulinha de ciência, dando continuidade ao nosso assunto da aula passada sobre as propriedades dos materiais. Vocês podem acompanhar aqui no textozinho do livro, a leiturazinha que explica tudo. Além de transparência e a impermeabilidade dos materiais, tem outras propriedades, como essa aqui, que é do calor térmico. Os metais são bons condutores do calor, já a madeira, o plástico, o isopor não são bons condutores de calor, quer dizer, ele é o impacto que ele tem com a aderência do tipo do calor que está à altura. A madeira, ela não transmite o calor para a pessoa. Aqui temos também os isolantes térmicos, que são materiais que conduzem o calor, que são chamados de isolante térmico. Eles conservam a temperatura daquilo que reveste, como a lã, é o isolante térmico. Muitas vezes você vai deitar, você se enrola, pega um cobertor quente, porque dependendo da temperatura você pode se embrulhar. Então ele é o isolante térmico porque o cobertor, e você está embrulhado no cobertor, ele acumula aquele calor do seu corpo. A lã, devido ao material que é o seu cobertor. Assim a lã que cobriu o gelo impede também, se você usar o gelo enrolado num papel, no jornal ou no próprio tecido, ele também fica impactado sem derreter. Ele conserva o gelo. Ficou descoberto, não foi protegido e derreteu. Quando você não protege ele, deixa ao ar livre, ele derrete por causa da facilidade que tem da evaporação. O isopor, a borracha, a cerâmica, a lã e o vidro são outros materiais isolantes. Como eu mostrei para vocês aqui, eu tenho aqui várias colheres. Se eu usar essa aqui numa panela de alumínio, de metal, ela esquenta e pode queimar por causa do quê? Da conservação do calor. Usando essa aqui, que é a de madeira, ela já é diferente, porque ela é mau condutor do calor. Quer dizer, ela rebate a temperatura. A mesma coisa a espátula de silicone. Ela é tipo a madeira, ela conserva o calor sem queimar, alterar a temperatura térmica. Aqui diz assim, sobre a história da tia Cláudia. Você considerou que tia Cláudia estava falando de uma colher de metal apoiada numa panela, que na figura que mostra, na panela estava sobre o fogo, que a cozinheira poderia queimar caso tocasse sem proteção, que é no caso dessa colher aqui. Se você vai fazer a comida sem proteção e deixando ela exposta na panela, ela queima por causa do calor do fogo. Se você tem uma cadeira, vamos dizer que uma parte dela é madeira, como tem aqui o exemplo, e outra de metal, aquela parte do metal, de acordo com o raio solar, ela esquenta aquela parte, e da madeira esquenta, mas não é total como o metal que está, o material conduzindo. Os isolantes térmicos são materiais condutores do calor, como eu já falei, são chamados de isolante térmico. Eles conservam a temperatura daquilo que reveste. A lã é um isolante térmico. O algodão é um isolante térmico, que conserva a temperatura, principalmente do seu corpo. Se você se embrulha com aquele tecido, ela conserva a temperatura, não evapora logo. E tem a flutuabilidade, que você vai ter percebido. Quando há quantidades iguais do mesmo material, o fator que interfere na flutuação do objeto na água é a sua forma. Observe aqui no livro, você vê a imagem, né, ao lado. Algumas formas dadas à massa permitiram que ela boiasse, né, que é a boia. E o tipo de material também influencia na flutuação. Se você pega um objeto pesado, ele tem mais dificuldade de flutuar do que um objeto leve, como no caso aqui da boia. Se você pega um material, água é objeto que pode boiar ou afundar, dependendo do peso, você jogando na água,
Aqui no caso eu trouxe o exemplo aqui do copo, que eu usei 3 materiais. Eu usei a areia, a água e o óleo. Vamos ver como é que conta a história desse exemplo. Que vocês vejam aí no livro e observe. Ao colocar cubo ao mesmo tamanho da água, o cubo de madeira boia e a massa de modelar afunda. No caso, se eu pegar um cubozinho de madeira e um de massa de modelar, qual é o que vai afundar? A massa de modelar afunda, porque ela é mais densa. Nesse caso, foi a densidade que fez o material que interferiu flutuando do objeto. Os materiais que com densidade maior que a água flutuam, afundam, os que são menos densos boia. No caso aqui, a areia é mais, ela é mais densa, mais pesada, mais firme, ela não sobe. Você viu que tem a areia, a água e o óleo. Aí você diz assim, com base nas informações, observe a fotografia, que é essa aqui, e complete a frase. Nessa mistura de água, óleo e areia, o material menos denso é quem? O que está em cima, né? Que é o óleo. Ele não afundou. E o mais denso, quer dizer, o mais pesado, é a areia. Aqui nós vemos também outro exemplo aqui da fotografia, que diz assim, de que material são feitas essas peças que ela está mostrando? Que são feitas de massa de modelar. A massa de modelar, ela tem capacidade de flutuar e não flutuar, dependendo da densidade que ela esteja, do tamanho, do modelo também. Aqui, por isso, as vantagens de utilizar a colher de madeira, como está aqui, e mexer os alimentos na panela quente, ao cozer o alimento, porque muitas vezes você esquece a colher na panela, quando vai pegar até espanta, devido ao calor que está no cabo da colher de metal. Então, a ideal é a silicone e a de madeira, para mexer e cozer os alimentos. Existem outros isolantes, como eu já falei, o tecido da lã e o cobertor, que conserva a temperatura. O cobertor dificulta o calor que nosso corpo libera, perdendo para o ambiente. O mesmo ocorre quando se enrola pedra de gelo em qualquer parte, ou no papel jornal ou numa toalhinha. O tecido, o calor do ambiente vai de regra maior que o do objeto. A flutuabilidade, aqui diz assim, sobre a flutuabilidade. Você já deve ter percebido, quando há quantidades iguais do mesmo material, o fator que interfere na flutuação do objeto na água é a sua forma. Então, observando esse exemplo, algumas formas dadas da massa permitem que ela boiasse. Entretanto, o tipo de material também flutua na flutuação. Aí temos aqui que diz, ao colocar cubos do mesmo tamanho na água, o cubo de madeira boia e a massa de modelar afunda. Nesse caso, foi a densidade do material que interferiu na flutuabilidade, quer dizer, do objeto. Os materiais com densidade maior que a água afundam e os que são menos densos, eles aboiam. Aqui eu estou só repetindo o que já foi falado. Então, aqui eu quero ler uma historinha para vocês que diz assim, interessante. Não é fugindo do assunto, é só para vocês entenderem como é o assunto do saber mais. Onde fica o Mar Morto? O Lago Alfaiate, mais conhecido como Mar Morto, fica no interior da Palestina, no Oriente Médio. Ele é alimentado pelo Rio Jordão. Apesar de ser chamado de mar devido à quantidade de água de sal na água, é um lugar estreito, alongado, com 82 quilômetros de comprimento e 18 de largura, quer dizer que ele é bem extenso. O ponto mais baixo da Terra fica no Mar Morto.
ele fica a 417 metros abaixo do nível do mar. Muito sal. Com a região onde o Mar Morto está muito quente e seca, a quantidade de água que evapora dele é maior que o que chega por meio de chuva no Rio Jordão. Por isso ele tem maior concentração de sal em água do mundo. A quantidade de sal presente no Mar Morto não deixa as pessoas afundarem. A água fica mais densa do que o nosso corpo, que acaba boiando. Você pode mergulhar e ele fica denso, fica a pessoa flutuando. Então, que nome é esse? Tanto sal não permite a sobrevivência de quase nenhum tipo de vida. Os peixes que chegam pelo Rio Jordão, por exemplo, morrem ao entrar em contato com a água do Mar Morto. Daí vem o nome de morto. O único seres vivos que sobrevive lá são as bactérias, então não é nem todas, são algumas. Então você vê a densidade do sal desse rio, que é considerado mar. Vamos ver a tarefinha. E eu vou passar aqui. Então vamos fazer a nossa tarefinha aqui rapidinho. Rapidinho nós vamos escrever. Complete as frases. A propriedade. A propriedade do material. A propriedade do material relacionada ao texto na transmissão do calor. Chama-se e por último, isso aqui, os metais são bons do calor. Até a próxima, fazemos a continuidade.